Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. No livro bíblico de Eclesiastes, o rei Salomão, ele mostra que o funeral ensina mais sobre a vida, sobre o mundo, do que as festas. Porque ali o homem considera muito mais sobre a vida e sobre o mundo quando está num funeral do que numa festa. E o funeral, ele pode ser inclusive a expressão, muitas vezes, expressão exata da realidade social de uma pessoa. O que seria e como seria o funeral de um lavrador brasileiro? Alguém escreveu, o Sr. Chico Buarque de Holanda, referindo-se a um lavrador sendo velado e depois sepultado: esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Latifúndio é uma palavra muitas vezes mencionada como sendo algo anacrônico e, vez ou outra, é mencionada na CPI do MST. Uma CPI, além dos requerimentos, ou seja, 1/3 da casa, né? Quando é uma CPI no Senado, pelo menos 27 senadores devem pedi-la. Na Câmara, 513 por 3, 171 deputados devem pedi-la. Pelo menos, é o que chamam de direito de minoria, né? Por isso, apenas 1/3 pode requerer uma comissão parlamentar de inquérito. E ela deve ter um fato definido, específico, fato, não um conceito, não uma doutrina, um fato, para que seja desencadeada. E, se aprovada, depois do requerimento apresentado, normalmente né? Por mais que haja os poderes do presidente da Câmara, presidente do Senado, para evitar, quando há o número suficiente de assinaturas, é difícil deter a CPI. A CPI do MST está provocando irritações no presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele, inclusive, quer marcar uma reunião com os que dirigem a CPI, presidente, relator, porque ele acha que ela está perdida. E, paralelamente a essa preocupação do Lira, há um movimento, já com o requerimento oficial, para extensão da CPI. Usaram, inclusive, aquele protesto que foi realizado em terras da Embrapa, que não foi, obviamente, uma ocupação, né? Mas um protesto do MST alegando que o governo Lula não está cumprindo compromissos, não só de campanha, mas compromissos que foram reiterados, confirmados em abril, chamado Abril Vermelho, né? Quando você tem diversas manifestações do movimento do Sem Terra. Mas o que quer, de fato, a CPI? Além de objetivos imediatos, inclusive a tentativa de apresentar o MST como uma organização criminosa e, claro, tentar provocar algum desgaste político no governo pela associação histórica, né, que há entre o PT, o partido do Lula, e o Movimento Sem Terra, isso é indiscutível. Houve até a ida do Stedley na comitiva à China, né? Foi uma coisa pública, notória, quer dizer, isso aí não é algo a ser revelado. Olha a bomba! Né? Há uma ligação histórica, sim. Movimentos sociais são, invariavelmente,
movimentos políticos e que adotam posições políticas e fazem escolhas políticas. O que não pode é um movimento social alinhar-se incondicionalmente a partidos ou a governantes, porque ele deve fidelidade à causa que levou ao seu aparecimento, ao seu surgimento, a causa que o move, e não a governos ou a partidos. Por isso é natural que um movimento como esse, que já tem mais de 40 anos, que ele faça escolhas políticas, que ele tenha opções políticas, isso é natural, que ele veja identificações maiores entre um programa de governo e as suas bandeiras do que outro programa de governo e suas bandeiras. Isso é natural. Mas é natural também que ele cobre, porque ele não é governo. Ele cobre que o governo não fique só no programa, no papel, nos discursos, nos anúncios, mas que, de fato, responda àquelas reivindicações, afinal de contas, antes da eleição, o sinal era de que aquelas reivindicações seriam atendidas, ainda que isso demande um tempo. E já com o governo instalado, empossado, com a autoridade que lhe dá a Constituição e o voto popular, o compromisso foi reiterado. Por isso a cobrança. Mas, e foi o que aconteceu na entrada lá no terreno da Embrapa, mas isso, claro, serviu de combustível para esse requerimento para uma extensão. Você pode, no caso de uma CPI, você pode estendê-la por metade do tempo original, são 120 dias, você pode estender por mais 60 dias. Mas esses são os objetivos imediatos, né? Em relação ao movimento, em relação ao governo, são coisas imediatas, são objetivos periféricos. O objetivo central dessa CPI está manifestado no que disse o seu relator, que numa conversa, aqueles convites que eles fazem, né, para ouvir um especialista, e ainda que sabendo que aquele especialista é contrário aquilo que a CPI pretende, mas eles tentam usar aquilo como uma maneira de reforçar o seu ponto de vista, né? Então, basicamente, o que ficou claro na declaração do Salles, quando eles receberam um professor reitor da UNB, é que o objetivo é dizer que a reforma agrária não é necessária, que na verdade não faz mais sentido falar em reforma agrária, que é um tema anacrônico, uma reivindicação obsoleta, que perdeu seu sentido, sua razão de ser, na realidade destes dias, na realidade destes tempos. Então o Salles, inclusive, usou ali uma conta tosca, né, para dizer que, por exemplo, o dinheiro aplicado para assentar uma família, se esse mesmo dinheiro fosse colocado na caderneta de poupança, renderia àquela família muito mais do que o trabalho dela na terra que ela conquistou. Seria muito mais negócio que o governo, então, abrisse contas de poupança para essas famílias e elas teriam um rendimento anual maior. Primeiro que a conta, insisto, é tosca. Mas o mais grave, o pensamento é tosco. Aliás, esquisito que um pretenso liberal, em termos econômicos, estamos falando, né? Liberal no sentido
sul-americano, europeu. Liberal no sentido econômico, não no sentido usado nos Estados Unidos. É estranho que um pretenso liberal defenda que o governo dê dinheiro para as pessoas e que com aquele dinheiro elas não precisem trabalhar. Ou seja, o sujeito primeiro não é um liberal, senão de fachada. Segundo que, basicamente, o importante para Salles naquele momento era atacar a ideia de reforma agrária. Onde ele enxerga perigo não é no MST, não é no governo, é na ideia de reforma agrária. O problema é que ele não sabe o que é reforma agrária, porque ele não sabe o que é a questão agrária. Antes, no início da CPI, foi lá o governador Ronaldo Caiado, que disse: esses caras não sabem nem como se planta milho, não sabem nem que época que se planta milho, só sabem ficar lá estudando ideologia. Ou seja, Caiado confunde a questão agrícola com a questão agrária. Primeiro que não é verdade. O Brasil tem hoje, embora estejamos falando em cerca de 300 mil famílias na reivindicação direta, mas são 4 milhões de pessoas que querem, que sabem, que têm como razão de vida, do ponto de vista intramundano, viver na terra, trabalhar a terra, tirar da terra o seu sustento. Sem ser explorado, sem ser oprimido, tirar da terra o seu sustento. Não quer favores, não quer dinheiro na conta, ele quer viver do seu sustento e vender o excedente. Isso do ponto de vista agrícola. Essa gente sabe quando plantar milho, talvez bem mais do que o Caiado, e sabe quando plantá-lo, quando colhê-lo. Mas isso é uma questão agrícola, que Salles parece confundir com a questão agrária. A questão agrária pode ser motivo de estudos e de exposições de gente que, de fato, passa a vida estudando, lendo a respeito. E um desses caras, aliás, que tem não apenas estudos, mas tem livros a respeito da questão agrária, livros, no plural, é o João Pedro Stedley. Ele conhece profundamente a questão agrária. Isso é uma ciência. Não é uma discussão sobre quando plantar e quando colher o milho. Isso é uma ciência. Não é uma questão agrícola, é uma questão de terra. Ou seja, uso, posse e propriedade. Antes dos europeus chegarem, não havia o conceito de propriedade nas terras americanas. Todas elas. No norte, no centro das Américas, no sul das Américas. E particularmente no Brasil, você tinha as faixas litorâneas e também parte da Amazônia, onde as comunidades viviam, e havia apenas a ideia de uso da terra, não propriedade. O conceito de propriedade era, inclusive, completamente fora de questão. Eles não viam sentido em alguém ser proprietário da terra. Podia ser proprietário de uma ferramenta, de uma arma,
de uma roupa, de um lugar para dormir, mas jamais da terra. Era inconcebível. Os europeus trouxeram, ingleses, franceses, portugueses, espanhóis, em alguma medida holandeses, o conceito de propriedade, embora aqui especificamente os holandeses com uma visão diferente dos demais. Mas ingleses, espanhóis, portugueses, franceses trouxeram a ideia da propriedade da terra e do uso e posse da terra para um fim específico. O mercado internacional e o abastecimento das metrópoles. Por isso a ideia da monocultura. Seja nós, seja o café, posteriormente, seja a cana, primeira grande monocultura brasileira. Mas e o modo de produção? Usaria o quê? Como transformar a terra em riqueza e a riqueza em capital? A escolha foi a mão de obra escrava. E aí tivemos 300 anos de um modelo com variações, mas basicamente com a mesma ideia. Produzir para o mercado internacional, para abastecer a metrópole e com o uso da mão de obra escrava. No Brasil, a propriedade da terra especificamente era da coroa. E havia as concessões, capitanias hereditárias, sesmarias. Aliás, um sistema caro para essa gente até hoje, né? A ideia das sesmarias. E ali em 1850, quando o fim de fato, porque a lei de 1830 foi aquela até que mencionamos, Ronald, outro dia, que era a lei para inglês ver, né? A proibição de entrada de escravos no Brasil, porém sem abolir a escravidão, né? Aqui dentro. Quem era escravo continuava escravo. Em 1850, a lei se torna de fato verificável, aplicável e respeitada, mas não apenas porque de repente as pessoas tiveram consciência da canalice, da tragédia humana embutida no sistema escravagista, mas porque muito antes os ingleses mandaram uns recados interessantes com continhas, contas aritméticas para as outras metrópoles, dizendo basicamente o seguinte: vocês não percebem que depois de 300 anos o sistema escravagista não é mais o melhor modo econômico, não é a melhor maneira de obter lucro. Deixou de ser, não é mais. Aquilo que aconteceu com a Revolução Industrial, nós precisamos trazer para o campo, que é o trabalho assalariado. Nós teremos gente à disposição da mesma maneira, só que o salário que pagaremos será, no fim das contas, menor do que o gasto que temos com os escravos. Serão os escravos modernos, legalmente livres, juridicamente livres, mas que, na verdade, serão apenas peões do sistema de produção e, fora desse sistema, serão inviáveis. Décadas depois, o Brasil assimila isso. Em 1850 vem essa lei. Mas com um detalhe: a coroa determina que haveria a partir de então a possibilidade de propriedade privada da terra, desde que comprada. Quando ocorre o fim legal da escravidão, lá em 1888, metade da população escravizada já havia conseguido fugir.
ou já havia sido beneficiada por leis anteriores, ventre livre, etc. E o sistema já era economicamente decadente. Moralmente canalha sempre foi, até porque amparado na ideia de superioridade racial. Havia um conceito canalha, sustentando a escravidão e fazendo muita gente não perder o sono, os escravocratas. Quando vem a propriedade, Dom Pedro II, inclusive, incentiva europeus para que viessem para o Brasil adquirir terras. E não era gente de muitas posses, tanto que muitos fizeram um compromisso, mas depois se tornaram empregados, colonos, estavam lá com suas sesmarias, já com outro nome, com suas capitanias hereditárias, já com outro nome. E agora já não eram concessionários, eram donos da terra, proprietários da terra e de tudo que nela havia. Em muitos casos com o direito de matar seus empregados. A República, um ano depois da abolição legal, a República não muda isso. Você continua com os grandes senhores de terra e os escravos foram para cidades, principalmente para cidades portuárias. Trabalhar para descarregar navio. Majoritariamente foram para esse trabalho, ou então foram trabalhar em construções de ferrovias, fazendo trabalho pesado e tal, mas basicamente nas cidades. E aí nas cidades disseram, vocês não podem morar aqui onde nós moramos. Olha, isso aí onde você está levantando essa casa, como você levantava lá na senzala, de pau a pique, aqui não pode, esse terreno é meu. E aí eles foram para os mangues, para os morros, onde ninguém mais queria morar. Com Getúlio e a industrialização do Brasil, isso, aliás, há um capítulo muito interessante do Stedley sobre isso, há uma mudança radical. Na década de 30, 80% dos brasileiros moravam na roça, na fazenda, nos campos. E nesse período novo, de 30 a 80, há uma inversão. A população se torna majoritariamente urbana na década dos 60 e em 1980 já se inverteu. De cada 100 brasileiros, 80 já estavam nas cidades. E com um aspecto importante, em números absolutos, claro, os 80% de 1980 eram muito mais que os 80% de 1930, ou 35, ou 40, é óbvio. As cidades entupidas, desorganizadas, mal planejadas, quase caóticas. E nos campos, um herói, que é o pequeno proprietário, o médio proprietário, com muitas dificuldades, com impostos, com falta de infraestrutura, com juros caríssimos para obter um crédito, para investir na lavoura, para investir no gado. E uma grande massa de trabalhadores, eram 15 milhões na metade da década dos 70. 15 milhões de trabalhadores em fazendas pelo Brasil. Hoje são 2 milhões. Cerca de, né? Números arredondados. 2 milhões. E cada vez mais sendo lançados fora pelas máquinas. E há um aspecto até que o Stedley cita, que é a substituição do homem até pelo defensivo agrícola. Porque o trabalho de combater a praga era humano, era manual, inofensivo para tudo ao redor, porém a praga era eliminada pelos trabalhadores. Esses foram substituídos pela química. Também aí há um processo econômico, de relações de produção, de aumento do lucro. Você substitui
a mão de obra pelo defensivo. Onde havia 200 sujeitos colhendo cana, hoje há uma, talvez duas máquinas. As pessoas são lançadas fora e elas não querem uma caderneta de poupança. Elas querem trabalhar na terra e na sua terra, pequena, mas sua, sem qualquer opressão, sem qualquer exploração. É basicamente o uso do solo, da água, do humus, daqueles elementos que se combinam na terra e dão a ela fertilidade. Só que hoje, grande parte das propriedades no Brasil, grande parte, está nas mãos de um percentual ínfimo. São corporações, grandes grupos empresariais. Há 3 grupos empresariais que têm mais de 1 milhão de hectares. Brincando, um deles chega a ter quase 700 mil, o outro mais de 500 mil, o outro quase 300 mil. Os 3 maiores. E monocultura. Monocultura. A diversidade, que é o natural da terra, e os elementos endógenos, as bactérias, os fungos, os insetos, os pássaros, a vida vai sendo abolida com monoculturas e muitas vezes monocultura exógenas, ou seja, que são desconhecidas pelo meio vivo daquele lugar. Então a questão agrária vai muito além da questão agrícola. O direito de propriedade é inquestionável. E viva os muitos proprietários de terra, os pequenos proprietários, médios proprietários, que são inclusive explorados por compradores cartelizados ou que têm o monopólio da compra de um produto. Você só pode vender para mim. Na época dos pequenos produtores espalhados, aqueles que foram para o sertão, expulsos das cidades, eles vendiam nas feiras. As feiras nascem, isso já vi em Portugal, mas aqui elas se multiplicam com a ideia de levar o excedente. Eu produzo, alimento minha família, me alimento meu gado, o excedente eu vou vender na cidade no sábado, no domingo, no dia de feira. Hoje, esse pequeno proprietário, médio proprietário, sempre que tem lá, estou falando de alqueire, 500 alqueires, que é muita terra, mas é pequeno, perto do que há por aí. Ele muitas vezes só tem um comprador. É aquele frigorífico ou ninguém, é aquele laticínio ou ninguém, é aquela fábrica de suco de laranja ou ninguém, é aquele comprador de algodão ou ninguém. Então ele não recebe o que ele considera que a sua mercadoria vale. Ele recebe aquilo que o sujeito está disposto a pagar porque ele é o único comprador. E há milhões que não querem nada com esse grande produtor rural. Grande no sentido qualitativo, né? Sentido qualitativo, de um herói que produz comida. A discussão é sobre latifúndios, aquela palavra que parecia anacrônica, obsoleta, e que pode abrigar os latifúndios brasileiros improdutivos. Ninguém está falando de terra produzindo, ainda que monocultura e esses problemas que citamos. Mas 12 milhões de brasileiros poderiam ser abrigados. E são 4 milhões no total os que reivindicam, que estão pedindo trabalho, querem trabalhar, não querem poupança, senhor Salles, querem. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo.
É uma cova grande para teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Ronald.